pessoal, tudo bem? Aqui é a instrutora Andressa Delaiagra e vamos, através deste vídeo, desenvolver uma aplicaçãozinha em Android. Bem, primeiramente, esse aqui é o layout que eu desenvolvi, então vejam que eu tenho aí alguns componentes, digite nome, né, que é um text view, onde está escrito meu nome aqui, que é um edit text, digite idade também é text view, endereço e telefone também text view, e onde tem o campo onde o usuário vai escrever algo são edit text. E também temos dois botõezinhos, um de cadastrar e um de cancelar. Então nós vamos desenvolver esta aplicação, certo? Esse emulador aqui é o Genymotion, tá? E eu estou utilizando ele a fim de que a minha aplicação rode mais rápida. Bem, primeiramente, vamos criar, então, do zero a nossa aplicação. Então, vamos em File, New Project. Bem, o nome da nossa aplicação, então, será Primeiro Exercício, tá? No Company Domain, pessoal, nós sempre colocamos o seguinte: primeiro o teu sobrenome, ponto, o teu nome, tá? Então, escolhe o teu sobrenome aí que tu prefere, bota o sobrenome, ponto e o teu nome. O teu projeto será localizado na pasta que está aqui no Project Location, tá? Só dá um Next. Nós estamos desenvolvendo na última API. Então, o que é uma API? Na verdade, a API é uma forma de programação. Então, é um padrão de programação daquela versão do Android. No caso, nós estamos trabalhando com a versão Marshmallow, que é o Android 6.0. E a API dessa versão é a API 23, tá? Então, vamos dar um Next. Nós estamos desenvolvendo para telefone e tablet. Só dá um Next. Vamos escolher a Activity vazia, então Empty Activity, porque nós vamos iniciar essa Activity do zero. Vamos desenvolver com layout, colocar os componentes. Dá um Next. Bom, Activity Name. O que é uma Activity? Nada mais é do que uma classe em Java, que vai ser responsável por conter os atributos, né, que são as variáveiszinhas, os componentes que nós colocarmos na nossa tela. E nós também teremos os métodos, tá? Por exemplo, o método de clique será colocado aqui dentro. Então, já que o nome do nosso projeto é Primeiro Exercício, eu vou colocar aqui Cadastro Activity. Então, nós faremos um cadastro de pessoas, né? Então, Cadastro Activity. E automaticamente, juntamente com uma classe Java, já será criado um layout, tá? Então, o layout name já fica automático, Activity _ Cadastro. Dá um Finish. E aí, ele vai abrir o Android Studio, vai começar a renderizar o Android Studio a fim de que ele carregue com a nova aplicação. Então, vejam aí, ele está criando o projeto. De vez em quando, ele é um pouquinho mais demorado, dependendo da máquina que tu estás programando, tá? Mas é só esperar, é só aguardar um pouquinho que ele já vai abrir. Então, pessoal, nosso novo projeto acabou de abrir, tá? Nós temos, então, a nossa Activity, que nós colocamos o nome como cadastro activity.java. Se nós acessarmos essa classe, nós veremos, então, que realmente é public class, então ela é uma classe que ela estende o app compat activity. Então, significa o quê? Que ela vai ter as funcionalidades necessárias de todos os componentes que nós colocarmos aqui dentro do activity _ cadastro.xml. Lembrando, pessoal, que o XML e o Java, eles trabalham juntos dentro do Android. Então, ele já vem com uma mensagenzinha padrão, que é o hello. A gente pode apagar e a gente vai começar a trabalhar nesse layout vazio. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos tipos de layout. Então, nós temos o Frame Layout, o Linear Layout horizontal e o vertical, o Table Layout, o Table Room, que é a linha da tabela, o Grid Layout e o Relative Layout. Por padrão, o nosso projeto ele já vem com Relative Layout. Então, vocês podem ver o seguinte: à esquerda de vocês nós temos o projeto, né? Nós temos toda a estrutura das pastas do nosso projeto. Depois nós temos a paleta lá de componentes
componentes do Android. Ao centro, nós temos o nosso palco de desenvolvimento, é a nossa tela de desenvolvimento. E à direita nós temos a árvore de componentes. Então, tudo que nós pegarmos da paleta de componentes e arrastarmos para dentro da nossa tela, será mostrado dentro aqui da árvore de componentes. Nós já temos um Relative Layout, tá? Eu vou puxar um Linear Layout vertical, onde todos os componentes eles só poderão ser colocados um abaixo do outro. Então, tu clica no componente e tu posiciona, não precisa nem segurar o mouse, tá? É só pegar, arrastar o mouse sem estar clicando nele e agora sim tu clica e tu vai ver que o Linear Layout ele já veio para a árvore de componentes, tá? Ele vem com a tela inteira. Primeiramente, eu não quero que esse Linear Layout ocupe a minha tela inteira. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, para a gente trabalhar melhor. Não quero que ocupe a minha tela inteira. Bom, então eu tenho que ir no Text, tá? Então, tudo que eu puxar pelo mouse aparecerá aqui na linha de comando e automaticamente a nossa tela já aparece à direita. O Linear Layout, ele veio como vertical, né, orientação, e ele tem o width, que é o quê? Largura. Height é o quê? Altura. Ele veio como Match Parent. O Match Parent, pessoal, tá fazendo o quê? Tá pegando toda a largura e toda a altura da nossa aplicação, tá ocupando tudo, não tem como diminuir. Então, eu posso colocar, pessoal, simplesmente um Wrap Content. Esse Wrap Content, ele faz o quê? Ele só vai aumentando a largura, ou no caso, a altura, conforme nós formos disponibilizando os nossos componentes, tá? Eu vou colocar o Wrap Content, então, aqui, deixa eu colocar no height, que é o quê? Altura. Então, vamos colocar Wrap Content. Então, quer dizer que ele só vai aumentando a altura desse layout conforme eu for colocando os componentes dentro dele, tá? Então, nós viemos agora no Design e vejam que ele diminuiu bastante, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de trabalhar com vocês a cor de fundo da nossa aplicação. Para trabalhar com cores, o Android Studio, dentro da pasta Res, tem lá em Values um arquivo XML chamado Colors. Então, nós podemos dar 2 cliques, né? E nós podemos ver que conseguimos declarar a cor de fundo através de um nome que nós damos à nossa tag Color e de uma referência dessa cor. Então, vejam, vou colocar aqui, ó, Color, Name, colocar o nome da nossa cor de fundo e vamos colocar uma referência. Ah, eu não sei a referência, tá? Então, nós podemos clicar nessas coresinhas que já aparecem aqui e ele vai te mostrar a paleta de cores. Ah, eu quero, deixa eu ver, um laranjinha. Ele já mostrou aqui, ó, a referência. Tu pode copiar essa referência, tá? Botar o hashtag na frente e colar a referência. E vejam que automaticamente já aparece a cor à esquerda, tá? Então, nós acabamos de declarar uma cor que se chama fundo. Toda vez que nós chamarmos essa cor, nós chamaremos pela referência? Não, nós chamaremos pelo nome que nós demos a ela, tá? Então, agora nós vamos lá no nosso layout, vamos na parte do text, que é a parte em que nós fazemos essas modificações, e nós pegamos o layout que veio padrão, que é o Relative Layout. Bem, antes de fechar a tag do Relative Layout, pessoal, nós vamos colocar, então, a referência da cor. Android, background. E aí, nós teremos que colocar um @color, e se tu der um Ctrl espaço, ele vai te mostrar as cores que já foram declaradas lá no colors.xml. E aí tu pode pegar e ele já mostra ali do lado como fica a tua aplicação com essa cor. Bem bacana, né? Ok, vamos ali no Design e vamos puxar o nosso primeiro elemento. Então, vamos puxar um Large Text. Bom, pessoal, tanto faz. Plain Text, View, Large Text, Medium Text ou Small Text.
só vai modificar o tamanho das fontes, tá? Eu vou puxar um large porque ele é o maior e vou posicionar. Se eu não conseguir posicionar aqui, eu posso direto aqui, ó, na árvore de componentes e largar. Vejam que o large text ficou dentro do líder layout pela árvore, tá? Toda vez que nós puxarmos um componente novo para dentro do nosso aplicativo, a gente vai ter que modificar a referência desse componente. Então, tu vai clicar 2 vezes em cima do componente. Vai clicar nos 3 pontinhos. Vai clicar em New Resource, novos recursos, e New String Value, novo valor de string. O Resource Name, pessoal, é exatamente o nome da nossa variável. Então, nós vamos colocar aqui, ó, txt nome. E o valor é aquilo que o usuário vai enxergar. Então, vou colocar aqui, ó, digite seu nome. 2 pontos, tá? Então, o Resource Name não pode ter espaço, não pode ter acento. O Resource Value pode, porque é aquilo que o usuário vai enxergar. Então, é só tu dar um okzinho. Ó, ele já ficou a referência aqui. O detalhe é o seguinte, tu ainda vai ter que clicar 2 vezes em cima desse componente e modificar o ID dele. O ID é uma identificação única. Mesma coisa que eu te falar o seguinte, bom, qual é a tua identificação única? Ah, é o CPF ou o RG. Então, a variável também tem que ter a sua identificação única. Então, coloca a mesma coisa que tu colocou aqui em cima no nome da variável. O ID também será txt nome. E tu dá um Enter. A primeira referência do primeiro componente já está ok. Vamos para o próximo componente. Bem, pessoal, agora a gente vem puxar outro componente que é um text field, né? Para o usuário poder, então, digitar o seu nome. Então, eu vou pegar um person name, posiciono ele onde eu quiser na minha aplicação. E como eu havia dito já, a gente tem sempre que modificar o ID e a string dele. Como? Dando 2 cliques, clica nos 3 pontinhos, New Resource, New String Value. E a gente coloca uma nomenclatura para esse campo. Então, por exemplo, EDT nome completo, tá? Escreva alguma coisa no value? Não. Por quê? Porque nós iremos deixar vazio para o usuário, então, poder digitar algo, tá? Ah, mas eu gostaria, então, de deixar uma dica dentro do campo para o usuário digitar. Quando o usuário clicar no campo para poder digitar alguma coisa, desaparece a palavra. Bom, então tu faz o seguinte, tu dá um okzinho, ó, ficou o campo aqui, tu vem aqui no text do teu design e seleciona o EDT. Então, a gente vem aqui no text, ó, já seleciona o componente que tu quer que mostre ali no text e ele já coloca na linha onde existe, onde foi criado esse componente. Ó, então, nós temos edit text aqui que tem como ID o EDT nome completo. Bom, como é que eu faço esse hint, né? Que é onde tem a indicaçãozinha do que deve ser escrito e como deve ser escrito dentro do campo. Então, a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui no text, em vez de text, a gente coloca hint e colocamos nome e sobrenome. Vejam que aqui já apareceu, né? Então, se tu voltar aqui no design, olha só, volta no design, quando tu clicar nele, ele vai ficar um cinzinha mais fraquinho. Então, quando a gente botar essa aplicação para rodar, esse campo vai possuir essa indicação nome e sobrenome. Quando tu começar a digitar, que tu posicionar o cursor do teu mouse ali para digitar algo, já vai apagar isso daí, tá? Então, vamos puxar o seguinte, vamos puxar também o e-mail da pessoa. Bom, então nós temos que primeiro pegar, trabalhando com large text, então vamos pegar ele, né, que é um texto maior. Pega aqui, posiciona onde tu quer. Large text, dá 2 cliques no large text, clica nos 3 pontinhos, New Resource, New String Value. Text View, como é que nós nomeamos? TXT, e agora a gente vai pedir o e-mail, né? Então, e-mail. O que o usuário vai enxergar? Digite seu
e-mail. Aqui pode ter acento, pode ter espaço, porque é a mensagem que o usuário vai enxergar, é como o usuário vai enxergar. E dá um OK. Não esquece, tem que modificar o ID. Então, deixa eu botar aqui também, ó, txt e-mail, tá? Salva, Ctrl S é o atalho. Agora a gente tem que deixar o campo para o usuário digitar o seu e-mail. Então a gente vem aqui nos text fields e tem aqui um campinho de e-mail. Esse campinho, ele obriga que o usuário escreva algo que tenha também o arroba, que é a identificação no e-mail, tá? Então vamos lá. 2 cliques, 3 pontinhos, new resource, new string value e edt e-mail. O usuário vai enxergar alguma coisa? Não. Então, a gente deixa vazio e dá um OK. Vai modificar o ID. Dá 2 cliques, escreve edt e-mail e dá um Enter. Vai lá no text. Seleciona o componente, ele já te redireciona aqui no text. Onde tiver o text, a gente coloca aqui, ó, hint. E apaga o que tiver entre as aspas e coloca fulano@gmail.com, tá? Então, essa é uma indicação. Como é que ficou lá no design? Dessa forma, fulano@gmail.com, tá? Então, não esqueçam, puxamos 2 text view, que são o quê? Componentes em que o usuário enxerga uma indicação do que deve ser feito. Nós temos 2 edit text, né? Que são os text fields, que na verdade são campos para o usuário digitar o que está sendo solicitado. Vamos puxar então agora um botãozinho de cadastrar. Então a gente vai pegar um componente button, pega o button, posiciona onde tu quiser, mesma coisa, 2 cliques, 3 pontinhos, new resource, new string value. Ó, nomenclatura de botão, btn cadastrar. O que o usuário vai enxergar? Cadastrar, tá? Dá um OKzinho, já ficou bonitinho ali, tudo tranquilo. Não esqueçam, 2 cliques, novamente, e botar btn cadastrar. Feitinho. Agora que nós vamos trabalhar com as funcionalidades, tá? Então, onde é que eu trabalho com as funcionalidades do meu aplicativo? Na Activity do teu aplicativo. Então, vamos lá. Acessaremos cadastroactivity.java e aí nós começamos declarando os componentes que nós estamos usando. Então, aqui dentro da classe, a gente começa assim, private, edit text, e vejam o seguinte, quando eu escrever edit, já vem a opção do edit text, tu dá um enter que ele já faz a importação desse componente aqui para dentro, tá? Se tu não der esse enter, ele pode ficar vermelhinho, tá? Então, por exemplo, esqueci, ficou vermelho. Então, apaga algumas letras, dá um Ctrl espaço, que ele já vai te dar a opção e tu dá um enter. Então, private, edit text, edt, nome completo. E agora a gente vai puxar o outro. Então, private, edit, ó, dá um enter, text, edt, e-mail, ponto e vírgula. Tem outro componente ainda que nós vamos utilizar, que é o botão, né? Mas o botão a gente pode deixar para declarar aqui embaixo, tá? Então, aqui dentro desse onCreate, o que é o onCreate? Ele é um método que é responsável pela criação da tua aplicação, tá? Então, quando criar a aplicação, o que deve ser feito? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos deixar liberados os componentes para que sejam digitados, vamos pegar o que o usuário digitou dentro desses componentes e quando clicar no botão, vamos retornar o que o usuário digitou. Então, olha só, vamos colocar, primeiramente, edt nome completo, recebe, entre parênteses, um componente edit text, que é um componente que nós estamos trabalhando. E vamos colocar um find view by ID. O que esse carinha faz? Ele puxa pelo ID que nós modificamos o nome
real do nosso componente, que é EDT com nome completo e ponto e vírgula. Então, sempre que tu for chamar um componente, tu tem que puxar pelo ID, por isso que eu disse, deve-se modificar o ID do componente. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o e-mail. Então, EDT, e-mail, recebe, edit text, find view by ID, só dá um enter, r.id.edt e-mail, que é o ID dele, para a gente poder achar o componente. A mesma coisa nós faremos com o botão. Só que como o botão nós não declaramos aqui em cima, a gente vai colocar o button na frente. Então, button, btn, cadastrar, recebe um button, procurado pelo ID, que se encontra na classe R de Resource, de recursos, .id.btn cadastrar. Pessoal, essa classe R, ela é responsável pelos recursos da nossa aplicação, então a gente não mexe nela, tá? Agora a gente vai trabalhar com o botão efetivamente. Então, vamos botar aqui, ó, btn cadastrar, set on-click listener. Então, o que está acontecendo aqui? Bom, eu estou setando uma lista de cliques, né? Com um novo clique. Então, set on-click listener, new on-click listener. O que é importante a gente fazer? Dar o Ctrl espaço, porque dá as opções, tá? Então, onde tiver ali, ó, on-click listener, abrindo chavezinha, 3 pontinhos e fechando essa chavezinha, tu dá um Enter e ele já vai implementar o método completo de clique. E tudo que nós quisermos que seja retornado ou feito para o clique do botão cadastrar, será feito aqui dentro desse public void onClick, que é o método de clique, tá? Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos pegar o texto que foi digitado no nome completo e no e-mail e mostrar para o usuário. Então, vamos colocar assim. Vamos criar uma variávelzinha local, né? Local por quê? Porque ela faz parte do método onClick. Vamos chamar essa variável local de nome e vamos receber o que o usuário digitou. Então, nós estamos recebendo o que o usuário digitou dentro da onde? EDT, nome completo, ponto, getText.toString. Então, estamos transformando o que o usuário digitou lá no EDT nome completo para string. E estamos pegando esse texto e enviando para dentro da nossa variávelzinha local nome, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa agora com o e-mail. Então, string e-mail recebe EDT e-mail ponto getText ponto toString ponto e vírgula, tá? Então, estamos pegando o que o usuário digitou nesses campos de texto e enviando para variáveis locais. Como é que a gente faz agora para mostrar isso para o usuário? Bom, nós vamos mostrar através de um alert. Um alert nada mais é do que uma tela que será mostrada, um aviso, tá? Que vai mostrar o que nós quisermos e só vai fechar quando nós clicarmos no botãozinho para fechar. Então, vamos colocar aqui, ó, alert dialog.builder msg recebe new alert dialog.builder. Bota ponto e vírgula. E aqui, dentro do parênteses, a gente coloca o nome da janela que vai abrir. No caso, cadastro activity.this. Então, referente a esta classe, tá? Agora, a gente coloca MSG, que é o nomezinho dessa janela, recebe MSG, que é o nomezinho dessa janela, ponto set title. Então, vamos setar um título para abertura dessa mensagem. Vamos colocar campos cadastrados.
ponto e vírgula, vamos colocar a mensagem, então msg.setMessage, e aqui é que são elas, olha só, deixa eu colocar nome, 2 pontos entre aspas, e para concatenar fora das aspas a gente coloca mais, qual é o nome da string que guardou o nome? Nome. Concatena novamente com mais, abre aspas, contra barra N e coloca e-mail, 2 pontos, espacinho, concatena com mais variável e-mail, ponto e vírgula. Agora a gente vai mostrar efetivamente essa mensagem. Então a gente vai colocar msg.show e ponto e vírgula. Agora a gente vai colocar o nome do botão que será responsável por fechar essa janela de diálogo. Então msg.setNeutralButton, coloca fechar, por exemplo, ou ok, ou o que tu quiser, vírgula e null, que é o parâmetro do botão, tá? Tem funcionalidade a não ser fechar. E agora a gente vai mostrar a mensagem. Então, msg.show vai mostrar a mensagenzinha lá do botão, tá certo? Salva a aplicação e coloca para rodar. Seleciona o teu emulador, no meu caso é o Genymotion, coloca OK. E é só esperar o emulador abrir o nosso aplicativo. Então, aberta a aplicação, vamos testar. Iniciamos a digitação e apagou o hint. Vamos digitar o nosso e-mail agora. E vamos clicar em cadastrar. E retornou o título, campos cadastrados, o nome, o e-mail e o fechar. Quando clicarmos em fechar, fecha o alert. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, conhecendo componentes do Android. Fiquem à vontade para testar em seus computadores os seus próprios aplicativos. Tchau, tchau!